Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, faço estes 10 minutos de oração. Quero estar aqui contigo, a rezar. E hoje, no meu dia, segunda-feira, ainda por cima, começo da semana do trabalho. Ontem começou uma nova semana porque é domingo, mas hoje, segunda-feira, dia em que começa uma nova semana de trabalho, de universidade, de escola, de estudo, de vida familiar com a profissão também a acontecer. Hoje quero rezar o que eu dou. Inspirado no teu Evangelho, o Evangelho que me propões para este dia, quero rezar aquilo que eu dou. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus levantou os olhos e viu os ricos deitarem na arca do tesouro as suas ofertas. Viu também uma viúva muito pobre deitar 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Todos eles deram do que lhes sobrava, mas ela, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. O Senhor põe em destaque 2 modos de dar. Aqueles que dão tudo e aqueles que dão o que sobra. E aqui refere-se a dinheiro, mas vale a pena pensar, em primeiro lugar, o tempo. Que tempo te dou, Senhor? O tempo que me sobra, que já não ia para mais nada, já está a mais, já fiz o que tinha a fazer, sobrou. Ou o tempo precioso, importante, que é o meu tempo. E dou-o a ti, Senhor, porque és precioso também para mim. Como dou o tempo? Do que sobra ou do que eu verdadeiramente tenho? Para mim, para as realidades que me interessam, que eu quero. Como dou? E então posso sair do tempo. E então vou ao dinheiro. Senhor, fazes-me pensar como é que eu dou o meu dinheiro. Do que sobra, aquela moeda preta que está lá na carteira, a mais, que não vou usar para lado nenhum, ou dou daquela nota que me custou levantar do banco, tirar da minha conta, que fazia conta de gastar noutra coisa, mas porque me apareceu alguém a pedir, e lhe dei, como se estivesse a dar a ti, Senhor. Não sei se a ti que me ouves nestes 10 minutos, que faz este tempo de oração com o Senhor, comigo, se já te aconteceu pedirem-te dinheiro e tu sentires que estás mesmo a ajudar, que não é só estás mesmo a ajudar. E não sei se já te aconteceu dar de dinheiro que não te apetecia dar, que tinha já planos para ele, e houve uma troca de planos, porque dei do que tinha, do que possuía para viver, e não de sobras. Não sei se já te aconteceu. A mim já. A mim já me aconteceu pedirem dinheiro e pedirem ajuda quando tinha dinheiro que eu... não era bem para isto. Não era bem para isto. Tinha outro plano. Tinha outras ideias. O Senhor deu voltas. Às vezes penso que se calhar por uma questão cultural, de aprendizagem, parece que não somos ensinados a dar do que possuímos, do que temos, mas do que sobra. E talvez por isso não demos mais. E não demos mais até sentir que nos custa dar, que me custa dar. Senhor Jesus, tu hoje ensinas-me que eu não devo estar fixado apenas naquilo que me convém, naquele dinheiro que já me... não. Dar um salto um pouco mais. Olha, e vi isso acontecer tanto na minha vida de padre. Sobretudo quando o Senhor me deu a graça de visitar casas que, deixem-me dizer, que não eram casas, que eu via mais como barracas,
Mas era aí, quando eu fui fazer a visita pascal, há uns anos, na paróquia onde estava, tinha assim um bairro social, e fui fazer a visita pascal. Anunciar Cristo ressuscitado. E entrava naquelas casas que tinham de tudo, menos, muitas vezes, figura de casa. Que tinham paredes ainda por rebocar, tijolos à vista, teto meio caído, coisas meio improvisadas, mas que viam não uma, mas 2, 3, 4, 5, 6 pessoas às vezes. Era daí que eu tirava, tantas vezes, uma grande lição. Porque, habitualmente comigo, iam meia dúzia de miúdos da catequese, e um deles ia com um saco, e era aí que caíam as maiores ofertas. E eu pensava, como? Como é que esta gente dá realmente aquilo que tem para viver? E não tinha muito. Mas dava do que tinha para viver. Porque acreditava muito em Deus. Porque acreditava na forma como era convidado a despender do seu dinheiro para cuidar da igreja. Porque se preocupava comigo, padre, e com o que eu teria para viver. Impressionante. Eu ficava impressionado. E olhem, hoje a igreja celebra também, neste dia, a memória de Santo André Dunglac, presbítero e companheiros mártires. Numa celebração comum se veneram os 117 missionários que sofreram martírio no Tonkin, Annam e Conchichina, regiões da Ásia, do atual Vietnã. 8 bispos, muitos presbíteros e um número muito grande de fiéis de ambos os sexos e de todas as condições e idades, que aceitaram o desterro, os cárceres, os tormentos, os mais cruéis suplícios, por recusarem calcar a cruz e abjurar da fé cristã. Celebrar estes mártires, Senhor, faz-me perceber que eu não posso dar do que me sobra. Preciso dar do que possuo. Preciso dar a vida. Preciso dar o meu tempo a Ti, Senhor. E preciso dar o meu dinheiro. Às vezes custa falar de dinheiro. Sobretudo porque é uma coisa que às vezes aparece quase como tabu. Não posso dizer que tenho este dinheiro, ou não posso pedir dinheiro aos outros porque, olha, eu não peço para mim. Peço para a igreja. Que bom que era que todos sentíssemos que o dinheiro, nesta lógica desta viúva, deste evangelho, que tanto nos ensina, é para pôr a render, para o que Deus quiser. Que bom que era tantos cristãos lembrarem-se das suas paróquias, dos seminários, e oferecerem um donativo, procurar saber. Lembro os seminários porque os seminários são casas de formação dos futuros padres, que não é uma paróquia, que ainda assim tem os contributos de muita gente, se os quiser, dos paroquianos. O seminário tem dos benfeitores que aparecerem. Como é que eu já fiz um donativo a um seminário? Já procurei ajudar na formação dos futuros padres. E também na minha paróquia. Como é que eu tenho ajudado a pagar as despesas? Como é que eu me interesso pelas despesas que a paróquia tem e ajudo a pagar? Senhor Jesus, faz-me ser benfeitor, fazedor de bem. Que eu aprenda com esta viúva a partilhar. Não do que me sobra. Isso seria pouco. Mas do que eu tenho para viver. Confiado que me darás mais. Porque recompensas a 100 por 1. Não me faltará nada. Porque tu próprio me indicas que o resto virá por acréscimo. Senhor Jesus, que eu tenha a mesma força destes mártires e de Nossa Senhora, que também aprendeu sempre e que nos ensinou a dar do que era, não do que sobrava, mas do que possuía, ao ponto de vos dar, de nos dar a nós a tua vida, Senhor. E por isso, ela que te deu
e que nos ensina a também nos dar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.